Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal do Ministério Justiça e Poder. Esse ministério tem o objetivo de levar o ensino cristão à sua igreja através de cursos gratuitos que nós oferecemos e através das redes sociais para chegar com o ensino cristão a muitas partes do mundo. Se você quer saber mais sobre o nosso ministério, acesse o site que aparece aí na sua tela ou nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram, uma página no Facebook, estamos no Twitter e aqui através dos vídeos desse canal. Continue assistindo os vídeos aqui deste canal. Hoje, na realidade, nós não vamos fazer perguntas. Não vamos trazer uma pergunta. Nós temos falado, normalmente nas últimas terças-feiras dos meses, de algumas heresias que foram entrando na igreja desde o início e foram sendo rejeitadas dentro do cristianismo. Uma dessas heresias é o gnosticismo. O gnosticismo aparece de uma forma bem desenvolvida dentro do seio cristão no século II e gerou muitas oposições, principalmente Irineu de Lyon e outros que se levantaram contra o gnosticismo. Mas o gnosticismo não nasce do nada. Ele tem algumas características. Se nós voltarmos lá em Filon, nos judeus de Alexandria, a gente vai perceber o início de uma mistura da cultura grega com o judaísmo. E essa cultura grega vai influenciar alguns aspectos do judaísmo, trazendo algumas ideias que são alheias às escrituras, ao Antigo Testamento. E essas ideias começam a penetrar no meio do cristianismo. Então, quando a gente vai analisar algumas questões que já aparecem na Bíblia, por exemplo, a manifestação dos nicolaítas lá em Apocalipse, ou quando João principalmente fala na carta dele, quem é, pois, o anticristo? Todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne, aquele que não confessa que Jesus veio em carne. A gente percebe que haviam tendências gnósticas dentro da igreja. E quando Paulo vai denunciar aquela heresia que havia na cidade de Colossos, em Colossenses 2, então havia isso. Qual que é a base do gnosticismo? O gnosticismo propõe, existe um Deus, mas que desse Deus saem emanações, como a que se encarnou em Jesus Cristo. Uma dessas emanações seria o demiurgo. O que é o demiurgo? O criador dos céus e da terra. Mas que é um Deus ruim. E ele, então, foi uma das emanações. Então, na realidade, existe um dualismo. Um Deus bom, um Deus ruim que estão se degladiando. Todos emanações de Deus poderoso. E que o Deus ruim seria o criador dos céus e da terra. Uma outra base do gnosticismo seria uma ideia de que o corpo humano foi colocado como uma forma de aprisionar o nosso espírito. Então, que através da gnose do conhecimento, algumas pessoas conseguem liberar o espírito do corpo. Uma outra ideia, então, que se o corpo é ruim, Jesus não pode ter vindo em carne, Jesus não tinha corpo. Ele só tinha uma aparência de corpo, mas não tinha corpo. Então, efetivamente, ele não morreu na cruz, porque ele não tinha corpo. Isso é uma outra ideia gnóstica. Há uma outra ideia, então, em relação ao corpo, um lado do gnosticismo pregava, então, que se o corpo era ruim, nós tínhamos que evitar tudo que diz respeito ao corpo. Então ensinavam, por exemplo, que casais cristãos, depois que se casassem, não deveriam se relacionar sexualmente porque o corpo é ruim. Tinha um outro lado que era um gnosticismo mais libertino, muito ligado àquelas heresias que aparecem lá em Apocalipse, nas cartas às 7 igrejas, que era uma ideia o seguinte: já que o corpo é ruim,
o que eu fizer no corpo não tem problema. Então eu posso fazer qualquer pecado que eu cometer no corpo, não tem problema, porque o corpo é ruim mesmo. E aí gera um gnosticismo libertino, ligado ali aos nicolaítas, a doutrina de Balaão, a Jezabel, que aparece nas cartas, das 7 cartas de Apocalipse. Então, essas eram as ideias do gnosticismo, e ele vai sendo condenado, primeiro através de combate a alguns cristãos, como Irineu, depois, oficialmente, o gnosticismo é expurgado da igreja. Inclusive, os livros, porque os gnósticos, somente no século II, eles vão escrever alguns livros para tentar colocar na Bíblia. Até usavam nomes, por exemplo, Evangelho de Tomé, como uma ideia de se trazer uma autoridade para aquele livro, uma autoridade apostólica, para que as ideias gnósticas pudessem ser incluídas nas escrituras. Mas todos os livros gnósticos foram rejeitados das escrituras. Então, falamos aqui rapidamente do gnosticismo, né? Vamos continuar falando de outros temas, sempre na última terça-feira do mês. Se você gostou, peço que deixe aí seu like, se inscreve no canal caso não esteja inscrito, ative o sininho do nosso canal caso queira receber as nossas notificações. Se você tem uma pergunta para nos fazer, você pode nos enviar essa pergunta através do e-mail que aparece aí na sua tela, através dos comentários do vídeo, nós estaremos respondendo aqui, é nosso compromisso. Se você é como eu, um fã de uma boa ficção bíblica, de um romance cristão, esse é o livro Os Dois Homens de Cafarnaum, que é o livro que nós escrevemos para contar a história do Evangelho de Jesus de uma forma romanceada, usando histórias de ficção, mas totalmente coerentes com a Bíblia, para que você possa se entreter e aprender o Evangelho enquanto está se entretendo. É ideal, inclusive, para jovens, adolescentes, que querem se inteirar mais do Evangelho, querem fazer isso de uma forma mais agradável de ler. Eu indico aqui Os Dois Homens de Cafarnaum. Se você gostaria de adquirir esse livro, pode entrar em contato conosco. Através do e-mail que nós passou aí na sua tela agora há pouco, ou através daquelas redes sociais que nós mostramos lá no início, através dos comentários do vídeo, através do WhatsApp do Ministério X Poder, 99909-4408 ou 31-99909-4408. E você entre em contato conosco, que nós faremos esse livro chegar até você. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem.